Olá, interlocutor. Olá, interlocutora. Tudo bem com você? Meu nome é Pietro e você está assistindo a mais um episódio do podcast Trivial News. Meu nome é Miguel Adriano e estamos com uma convidada ilustre. Ela é Adriana Coutinho, uma jornalista formada na Universidade Católica de Santos e que já trabalhou em muitas empresas importantes na área, incluindo a Rede TV e a filial da TV Globo na Baixada Santista, a TV Tribuna. Ela que também tem as suas empreitadas no empreendedorismo e também tem uma empresa de produtos têxteis. E aí, Adriana, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada por esse convite. Estou adorando participar desse podcast com vocês. Obrigada pela apresentação. Me sinto honrada em estar aqui na escola, conversando com vocês, participando desse projeto. A gente tem que incentivar cada vez mais os alunos mesmo a entender como funcionam os veículos de comunicação, todas as possibilidades de se comunicar. Então, para mim é uma honra. Muito obrigada. Então, Adriana, pra gente começar bem descontraído, a gente quer saber como foi sua trajetória, como tudo começou. Linha, viu, gente? Olha, nem vou falar a minha idade, que é melhor a gente não dar os detalhes, mas tudo começou, eu era muito jovem. Aos 17 anos, foi o meu primeiro emprego. E o meu primeiro emprego, pra mim, eu me sinto até privilegiada, foi numa empresa de comunicação, que era o Grupo Mar Comunicação. O Grupo Mar Comunicação tinha uma produtora, que era a Mar Produtora, duas rádios, a Rádio Enseada e a Serra do Mar. Uma era mais pop, a outra de rock, mais MPB, e a TV Mar. E eu entrei como recepcionista. Eu precisava pagar minha faculdade. Eu tinha, em fevereiro, havia saído o resultado do vestibular, fevereiro, janeiro. E eu lembro que eu tenho até hoje guardado o nome da minha lista ali aprovada no vestibular, porque antes era divulgado no Jornal Tribuna. E aí eu passei na faculdade de jornalismo. Só que eu tenho outros dois irmãos. E o meu pai era o único, né, gestor em casa. E eu falei, gente, eu acho que eu não vou conseguir fazer faculdade, porque como meu pai vai pagar minha faculdade? E aí eu comecei a correr atrás de emprego. E eu consegui, em março daquele ano, que eu passei na faculdade, entrar numa empresa de comunicação, que foi o meu primeiro emprego. Aí eu comecei como recepcionista. E aí eu fui galgando outros cargos, então eu passei para roteirista de intervalos comerciais, que é quem organiza os comerciais nas rádios. E aí eu me destaquei e me chamaram para o estúdio, né, para os bastidores, para ser produtora e redatora publicitária. Então os comerciais que a gente ouve no rádio, eu quem escrevia, eu quem elaborava os efeitos, participava da pós-produção em cabine, escolhia os locutores. Então foi uma experiência muito incrível. E eu falo que eu tive sorte de já começar numa empresa de comunicação, né? Eu sempre fui muito apaixonada. O jornalismo, na verdade, aconteceu na minha vida. Eu digo que foi... Eu não imaginava que eu ia para o jornalismo. Eu sempre quis ser médica. Meus avós eram apaixonados pela medicina. Meu avô falava que me via como médica. Eu cheguei a prestar um vestibular para medicina. Não passei. E aí... a comunicação era a minha segunda opção, então eu prestei publicidade na USP, prestei para vários vestibulares, mas eu passei em jornalismo na Unisantos. E eu acho que quando tem que ser, eu lembro que quando eu tinha 8 anos, 10 anos, eu pedi para o meu pai de presente de Natal uma máquina de escrever Olivetti, verdinha, que vocês nem sabem, acho que é isso, coisa bem antiga. E eu guardava aquela máquina com carinho, eu vivia datilografando, então eu acho que ali já era o primeiro sinal, e eu sempre gostei muito de escrever. Onde eu estudava, na minha escola, eu fiquei por muitos anos estudando no Liceu São Paulo, foi toda a minha formação de ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Eu participava de concursos de poesia, eu tinha um livro que eu escrevia de poemas e poesias, e eu era a melhor aluna de literatura e língua portuguesa. Eu sou tão louca pela nossa literatura e pela nossa gramática, que... nos meus passatempos, eu ficava vendo dicionário, eu buscava palavras difíceis para colocar nos meus textos, porque eu gostava disso. Então, assim, a paixão pela comunicação, eu não imaginava, nasceu ali. E eu tinha uma professora de língua portuguesa, que depois também foi de literatura, o nome dela é Celina. No último ano do ensino médio, a gente fica assim, o que eu vou fazer da vida, né? Eu acho que é um momento mais difícil para o estudante, né? O que a gente vai fazer? A gente é muito cobrado por isso. Hoje em dia nem tanto, porque tem muito jovem que sai, que empreende, tem outra visão de mercado, vai concorrer a uma bolsa de estudo fora do país. Na minha época não era tanto assim, não era essa democratização de informação. E aí eu falei, teve um belo dia que eu conversei com ela e ela falou, você sabia que eu sou jornalista? Eu falei, nossa, o que faz um jornalista? E eu já era encantada pelo Jornal da Tribuna,
Porque o Jornal da Tribuna, ele começou na Baixada Santista, na década de 90, com apenas um bloco, que era a Renata Canales, uma apresentadora do jornal, e ela ficava, acho que 10 minutinhos, 5 minutinhos com notícias locais. Eles dividiam com o telejornalismo do Estado. Eu assistia, mas eu nunca me via em televisão. Meu sonho era trabalhar em revista. Eu tinha um sonho de trabalhar no Grupo Abril de revista, nas revistas do Grupo Abril. Tanto que eu cheguei a participar de um concurso para trainee e não passei. E para mim foi uma decepção, mas hoje eu entendo o porquê, né? Eu tinha que passar pelo meio da televisão, eu tinha que percorrer outros caminhos. Então, a Celina me explicou o que era o jornalismo, eu comecei a me encantar, e aí eu falei, bom, vou prestar para jornalismo. E foi assim que começou a minha história no jornalismo. Bom, Adriana, você disse que você começou no jornalismo muito cedo, né? Aos 17 anos. Ainda no comecinho dos anos 2000. Você com certeza acompanhou diversas mudanças tecnológicas de pessoal, de mercado. Como que você repara nessas mudanças? Como você reparou nelas? Eu peguei o jornalismo na minha faculdade, quando eu estudava jornalismo, tinha no terceiro ano, no segundo, acho que foi só no terceiro, que a gente tinha um laboratório de informática, que era muito defasado. Então a gente aprendia, por exemplo, a tirar foto com máquina fotográfica mesmo, das antigas. E eu passei por um processo que o DVD estava começando. A gente não tinha nem DVD na época. Eu lembro que eu fiz, inclusive, na faculdade, um trabalho sobre o DVD. Ele estava chegando, era uma inovação. Eu, por exemplo, trabalhava em rádio, eu peguei todo o avanço tecnológico, né? Na época eram fitas cassetes, depois passaram para MD, que é um disco bem pequenininho, e aí foi digitalizando. Mas ver o jornalismo como era antes e hoje, claro que mudou. A linguagem mudou, os veículos mudaram, a gente teve uma democratização mais dos veículos, mas ao mesmo tempo, isso nos traz também um certo perigo, né? Porque a fake news aumentou muito, o volume de fake news aumentou muito. Eu tive... Uma das grandes coberturas que eu fiz na minha vida foi a morte da Fabiane de Jesus no Guarujá. Ela morreu linchada depois de uma fake news. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças. Ela morava no bairro de Morrinhos, em Guarujá. E ela estava saindo da igreja com uma Bíblia na mão. Ela tinha, naquele dia, acho que na véspera, ela tinha pintado o cabelo. Ela tinha colorido com uma outra cor. Ela usou uma cor mais ruiva no cabelo. E aí, um site de notícias que nem era um site oficial de notícias, era feito por comunidade, por um grupo que eu acho que nem era jornalista. Eles tinham essa Notícias de Guarujá. E aí eles divulgaram a foto de uma mulher que supostamente estava sequestrando crianças no Guarujá. Ela era ruiva, descreveram a mulher e ela sequestrava crianças para rituais de magia negra. Aquilo disseminou na comunidade. E naquele dia ela tinha saído da igreja com o cabelo com cor diferente e estava voltando para casa de bicicleta. E ela foi confundida, gritaram na rua, é a mulher que sequestra crianças. Aí começou a juntar muita gente e aí ela começou a ser linchada, jogaram pedras, bateram com pau, e a maioria homem. Assim, houve uma morte cerebral e houve um momento que a gente vê isso, eu vi as imagens, que um homem pega o pneu da bicicleta e bate nela, paulada na cabeça. E aquilo ali estarreceu a comunidade, o Brasil inteiro. Então eu tive a oportunidade de fazer a cobertura nacional daquele caso. Inclusive, quando eu estava no Guarujá fazendo outra matéria, eu estava trabalhando de manhã, que não era convencional, eu trabalhava muito à tarde naquele dia. Naquele dia eu estava trabalhando de manhã e me ligaram à redação, olha, você tem que correr para o Santo Amaro, aconteceu alguma situação que a gente não está entendendo, uma mulher foi morta, linchada, vai lá e descobre o que aconteceu. Cheguei na porta do hospital, o marido estava acabando de receber a notícia de uma médica que a mulher dele tinha recebido o diagnóstico de morte cerebral. Eu cheguei naquele momento, foi um impacto, até entender tudo, sabe? E aí eu virei amiga da família, eu fui a primeira repórter depois de entrar na casa deles, eu peguei uma amizade com a filha dele, que na época acho que tinha 12 anos, 14, e aí ela deixou também uma filha pequenininha de 1 ano. Então foi muito triste, eu acompanhei todo aquele caso. E aí depois o doutor Luiz Lara, que é um excelente delegado, ele inclusive cresceu na Polícia Civil depois de pegar esse caso. Ele trabalhava no Guarujá
E aí ele conseguiu identificar algumas pessoas que foram presas, inclusive. Mas ali é uma prova de que a fake news, ela destruiu uma família. Então é muito sério quando a gente compartilha informações. Hoje o WhatsApp, a tecnologia, permite a circulação de informações de uma forma muito fácil. E as pessoas acabam compartilhando sem ao menos saber de onde veio aquela notícia. Qual é a fonte daquela notícia? Então tem que saber a procedência antes de você compartilhar qualquer informação. Porque você pode ser responsável pela morte de uma pessoa, como foi o que aconteceu. Uma família ficou destruída, 2 crianças perderam a mãe de uma forma muito abrupta. E vai ficar para sempre na vida dessas crianças, que agora estão grandes, né? Então é muito triste. Então a comunicação mudou muito, digitalizou. Tudo que é usado para o bem é bem-vindo, mas precisa de responsabilidade. Bom, Adriana, é realmente uma situação muito calamitosa, né? Eu acompanhei com os meus pais na época, né? Foi uma situação que chocou o Brasil, né? E ainda sobre todo esse problema, né, da violência, do preconceito e tudo mais, eu gostaria de saber se em algum momento, né, da sua carreira, das fases da sua carreira, você passou por alguma situação de preconceito, de machismo, ou se você viu isso acontecer com alguém. Você acha que isso aconteceu com você? Isso é muito presente ainda na sociedade? Como que a senhora vê isso? Vou ser sincera, eu acho que o machismo ainda existe. E a gente vê, eu tenho amigas, inclusive, que vivem isso, o esporte, principalmente. A gente vê a democratização da mulher, a mulher está cada vez mais presente. Isso é maravilhoso. Mas para a mulher chegar onde ela chegou, ainda foi uma batalha e ainda há um longo caminho pela frente. Eu tenho uma amiga, inclusive, que é jornalista. Hoje, eu, inclusive, escrevi sobre ela na coluna que eu tenho no Jornal da Orla, do Por Conta Própria. No final de semana eu escrevi sobre a história dela. Hoje ela é uma astróloga, mas ela foi por muitos anos jornalista e cobria o Santos Futebol Clube, ela cobria alguns times de futebol e várias competições esportivas. Ela era a única mulher na época a cobrir o Santos. E ela passou por vários assédios. E isso, eu digo assim, uma questão de 10 anos, 8 anos, acho que atrás. Então, é bem complicado. A mulher ainda precisa derrubar várias barreiras, ainda tem muito preconceito, mas a mulher está conquistando, a mulher não desiste. E a gente precisa furar a bolha mesmo, em todos os setores. Eu acho que isso é muito importante. A gente vê muito jornalista, por exemplo, repórter mulher. Eu já sofri algumas situações. Eu já cobri uma partida da Vila Belmiro, das meninas da Vila, e na hora do intervalo eu tive que atravessar o estádio inteiro, porque elas mudam, né, de posição no campo, e eu fui vaiada do começo ao fim. Não digo por ser mulher também, mas porque tinha aquela questão da Globo. Infelizmente as pessoas perdem o respeito, independentemente do veículo que você representa. Então, foram várias palavras de baixo calão, sabe? É muito triste você ter que enfrentar isso. E sem contar, lógico, quando você vai cobrir algumas situações, e porque você é mulher, você é vista de outra forma. Porque a mulher, às vezes, você vê a aparência, a beleza, mas você vê a inteligência dela. E aí, quando você abre a boca e se posiciona na vida, as coisas mudam. Então, o segredo é se posicionar e se fazer respeitar. Então, Adriana, você acha que ainda tem que ter um espaço para demonstrar emoção, ou você acha que ainda tem que ter esse distanciamento? O verdadeiro jornalista, muito se falava lá atrás, nós temos que ser... Não podemos demonstrar as nossas emoções, né? Mudou muito. É só a gente ligar a televisão. Ou a gente viu o Jornal Nacional, a Renata Vasconcelos apresentando 60 anos do Jornal Nacional na casa de um morador simples. E assim, você vê ela desprovida, porque ela é assim. Eu tive a oportunidade de conversar pelo ponto com ela, depois até explico para vocês. Ela é uma pessoa simples, é uma das jornalistas que eu acho, mais admiro. Quando ela apresentava o Bom Dia Brasil, ela já era referência por ser uma mulher que ela não sobressai a notícia. Ela sempre foi muito discreta no vestuário e também no visual. Você vê ela com pouca maquiagem, ela agora usando óculos. Ela foi uma das primeiras jornalistas a usar óculos numa televisão, que antes tinha tudo aquele padrão, que tinha que estar com o cabelo certinho, não ter óculos. A Globo mudou muito. Então, aí a emoção... Antes a gente guardava. E hoje eu não vejo essa necessidade. Eu sei que você tem que ser isento da notícia.
Você não pode tomar partido. O jornalista não pode tomar partido. Ele tem que ouvir os dois lados, ele tem que ser isento, mas ele é um ser humano. Parcial, né? A gente tem que ser imparcial, mas a gente tem emoções. Então, por exemplo, quantas vezes eu cobri violência doméstica e eu deixei meu microfone de lado para abraçar uma vítima e chorar com ela. Porque são histórias, assim, assustadoras. E tive colegas de trabalho que não conseguiram conter emoção durante entradas ao vivo, como a Nina Barbosa, que hoje é secretária municipal da mulher em Santos, mas ela estava cobrindo a história de uma criança que foi espancada pelos próprios pais. Ela foi parar num abrigo e realmente, assim, a criança estava num estado, ela chegou a ser internada, ela teve que ir ser internada. Assim, é chocante, ainda mais nós mães, né? Ela é mãe, eu sou, então comove muito e às vezes você não consegue controlar a emoção, porque realmente, até tua fala, quando você está dando uma notícia, por mais que você esconda a tua lágrima, a vontade de chorar, a tua revolta, o teu timbre de voz, o teu posicionamento, muitas vezes eu recebia feedbacks de telespectadores. Nossa, hoje eu senti a sua raiva no ar. Eu senti você emotiva no ar. É muito legal, porque assim, as pessoas vão te acompanhando e elas vão vendo o teu timbre de voz. E eu falei, nossa, deu para perceber. Então você pode sim colocar um pouco de emoção, mas você tem que ser isenta da notícia, né? Bom, Adriana, você comentou aqui sobre algumas mudanças um pouco mais superficiais, né, incluindo o vestuário, a presença das mulheres e como elas se apresentam no cenário jornalístico. Olhando para um olhar mais histórico do Brasil, a gente sabe que hoje em dia a gente tem um Brasil muito polarizado, mas que antigamente a gente não via tanto essa realidade. E como que você viu isso? Você acha que foi algo mais gradual, que com o tempo o país se polarizou, ou você acha que houve em algum momento certeiro que você percebeu que o país já estava mais radicalizado? Eu digo que, e aí vem a gente faz essa análise, né, da democratização dos veículos, da internet. Quando a internet chegou, ela trouxe mais, embora no começo foi difícil, porque não era todo mundo no Brasil que tinha acesso, né, à internet, a um computador, mas isso se expandiu. Então, hoje a internet, o Brasil é um dos países que mais utiliza a rede social. Então, e eu não estou falando de partido, eu estou sendo aqui a partidária, mas eu quero fazer uma análise sobre isso. Quando houve a eleição do Bolsonaro, por exemplo, né, com o Lula, a gente começou a ver realmente o quanto a internet foi usada de uma forma de graça para expandir informação, numa campanha política, por exemplo. E ali a gente começou a identificar a polarização. Foi através disso, dessa disseminação de informações pela internet. E claro, sem tomar partido de nada, ali houve uma polarização muito profunda. Eu sofri muito na rua, principalmente porque a gente veio numa pandemia, passou por uma pandemia, e a gente estava passando por um momento político, e o Brasil ficou totalmente dividido, a gente viu nas eleições os resultados das urnas, ficou totalmente dividido. Então, eu cheguei num ponto que eu tive que fazer um boletim de ocorrência, porque nós na rua éramos muito massacrados. Eu cheguei a ficar num sábado de plantão, num lockdown, na praia, em pé, umas 5 horas em pé, porque eu entrei pro de casa, Globo News várias vezes, os jornais da manhã da Globo, os jornais locais. Então foram várias transmissões ao vivo naquele dia. E todas as pessoas, acho que tinha uma, gente, que passava por mim de bicicleta ou a pé, mesmo no lockdown, que eu não podia acessar a praia, mas as pessoas circulavam e tudo, me xingando o tempo inteiro. Aquilo é muito doloroso. Você ficar 5 horas em pé, cada pessoa que passava do teu lado te xingava. E eram palavras absurdas. Eu estava fazendo meu papel de jornalista, trabalhando como qualquer pessoa. Mas eu estava sendo ofendida. E aquilo foi piorando. E aí, quando o lockdown ainda foi mais agressivo, que não podia nem circular no calçadão, nossa, aquilo foi piorando de uma tal maneira que chegou... Por exemplo, aqui até em Praia Grande, eu fui fazer uma matéria, uma pessoa chegou perto de mim, foi fazer uma entrevista normal... A pessoa se aproximou, ficou cara a cara comigo. Eu vi a bochecha dela enchendo de saliva. Ela ia cuspir em mim.
E eu acho que ela pensou 3 vezes e se segurou, mas ela foi ofensiva. Aí ela me xingou e tudo mais. Isso era, assim, a gente via um monte de gente morrer, nós não parávamos. Eu peguei a época que a gente nem usava máscara, eu ia para vários lugares com medo de ficar doente, tive que me ausentar do meu filho, porque eu não sabia se eu poderia passar uma doença para ele. A gente chegava na redação, nem subia, a gente ficava embaixo, né, no almoxarifado, porque o pessoal da redação tinha medo de pegar doença que a gente podia trazer da rua. Eu vivi como se fosse um faroeste, ruas desertas, a gente ia para lugares complicadíssimos, pessoas passando doentes, assim, a gente foi para o hospital, eu entrei no hospital, protegida com máscara, mas só máscara, eu não sabia se eu ia pegar uma Covid ali. Então, assim, e as pessoas nos ofendendo, então nossa cabeça deu nó. Por muitas vezes eu parei e falei, gente, eu chorava, eu voltava para casa e falei, isso aqui vai acabar, até quando vai acontecer? Eu não sei se eu vou conseguir resistir a isso, porque era uma mistura de sensações. Era o dever de querer ser jornalista, de mostrar a realidade que estava acontecendo, e ao mesmo tempo enfrentar a polarização de um processo político, as pessoas sendo agressivas. Eu fiz um link em São Vicente, também em lockdown, a guarda municipal parou o carro poucos metros de distância. Era frente ao prédio do Gáudio. Eu estava prestes a entrar ao vivo. Quando a câmera ligou, a transmissão começou, a pessoa com certeza que jogou o ovo estava vendo. Eu comecei a falar, jogar um objeto que veio numa velocidade em mim, que pegou assim, onde está o banco? Uma palma de distância. Eu escutei aquele barulho estrondoso, eu tenho um poder de concentração que já foi muito elogiado, continuei falando. Mas foi assustador. Quando acabou meu link, eu olhei, eu achei que era uma pedra. Não, era um ovo. Se tivesse caído na minha cabeça, eu tinha desmaiado. Porque veio numa velocidade gigantesca. Ninguém sabe de onde veio o ovo e tudo mais. Mas assim, eu só estava dando a notícia do lockdown. Estava falando da Covid, como é que estava a situação da Covid na cidade de São Vicente. E aí, na última que eu fiz o boletim de ocorrência, porque foram vários, eu vou ficar aqui horas falando, foram vários momentos de agressão verbal, mas o momento mais ofensivo foi quando eu encontrei um senhor, que deve ter seus 60 e poucos anos, ele estava no calçadão, não podia andar sem máscara no lockdown, e aí a gente nem o abordou, simplesmente paramos o carro, era um sábado, eu estava de plantão, eu saí. Eu já tinha combinado com os cinegrafistas, porque assim, todos os fatos de agressividade, impressionante, era comigo, grande maioria. Aí eu tinha combinado com o cinegrafista assim, a partir de agora, eu vou gravar de dentro do carro tudo o que acontece, porque eu já estou saturada, porque nós somos seres humanos, não dá para ficar na agressão verbal o tempo inteiro. E aí, naquele dia, a gente estacionou o carro, o cinegrafista, bom, fica aí, deixa eu tirar o equipamento para fazer a imagem, depois tu sai. Naquele instante, se aproximou um senhor. E aí ele começou a falar palavras ofensivas pro meu amigo. E aí eu comecei a gravar. Aí eu comecei a gravar. Aí ele viu, eu tava no banco do passageiro, eu gravando, chegou perto de mim e me chamou de tudo quanto é nome. Dos mais baixos possíveis. E me chamou de desgraçada e outros nomes muito agressivos. Aí eu continuei gravando. Saí do carro e continuei gravando. E aí ele pegou e foi até em direção ao meu amigo e colocou a mão na lente da câmera, ele ia arrancar. E aí eu já comecei a falar, aí meu amigo, que é muito educado, muito sereno, já perdeu o controle. E eu vi que alguma coisa aconteceria. Eu falei, pode parar, vai embora. Só que aquilo tudo virou uma prova nossa. Então existe, inclusive, uma ação judicial. Eu já participei de audiências, 2 audiências, porque eu quero que ele responda pelo que ele fez. Depois eu descobri que ele tem passagens pela polícia por agressão contra a mulher. Então é bem complicado. Hoje a gente tem que buscar nossos direitos, a gente não tem que deixar ninguém nos desrespeitar. É muito complicado. Então a polarização, ela só aumenta. E os nossos meios, quem usa para o mal, só favorecem, né? O digital. Então, Adriana, como você acha que o jornalismo pode se reinventar sem perder aquela credibilidade, essas coisas assim? Acho que assim, é ter fontes fiéis. O que eu acho muito legal e admirável é a democratização. Hoje em dia você vê a comunidade LGBTQIA+, participando mais, assim, não tem o preconceito. Ainda tem, né? Mas assim, você vê os veículos de comunicação dando mais oportunidade para os negros, né? Que tanto sofreu, né, com preconceito para entrar,
ou numa faculdade, numa universidade, ou num veículo de comunicação. Você vê a Globo, ela foi a primeira, na verdade, a trazer essa oportunidade para essas pessoas. Então, isso é legal. Então, a comunicação mudou muito. Você vê os jornalistas agora usando camiseta. Antes era muito padronizado, você tinha que estar com o cabelo impecável. Hoje, o visual, ele é importante. Mas o principal é quem está passando a notícia, o tom da notícia. Eu só acho que a gente não pode se perder no caminho. Eu ainda vejo que é preciso alguns ajustes. Porque a gente vê algumas coisas em excesso, que não precisa. A gente tem que democratizar, mas tudo que é excesso... Eu sempre digo que o menos é mais. A gente tem que ser a nossa essência. Mas tudo que é muito forçado, aí já perde o caminho. Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado do jeito que a gente se comunica e sempre buscar as fontes, né? Fidedignas, as fontes fiéis, as fontes oficiais. Sim, esse contexto é muito complicado no Brasil e globalmente. Ainda falando um pouco sobre o jornalismo, a gente tem aqui que ele tem um papel fundamental de comunicar, né, essencialmente. Mas às vezes ele tende a um lado, sendo parcial e agravando situações que já estão complicadas. Então, tendo em vista esse cenário, você acha que o jornalismo ainda é uma profissão muito embrionária, já está profissionalizado? Como que você vê as pessoas nesse meio e as empresas? Por exemplo, a facilidade hoje de você usar as redes sociais com equipamentos. A gente, por exemplo, está num podcast dentro de uma escola. Isso é uma democratização. Vocês conseguem, através de equipamentos, transmitir informações pelas redes sociais ou pela internet. Mas vocês estão com uma orientação atrás, vocês têm professores atrás, vocês estão preparados para questionar o entrevistado. Isso que vocês estão fazendo é um trabalho totalmente social, de prestação de serviço e de informação. Só que imagina, nós aqui e outras pessoas fazendo a mesma coisa, mas não com essa preocupação. Porque qualquer um pode ter uma câmera de celular, um tripé, e transmitir numa live ou de uma outra forma, nas redes sociais, na internet, a informação que quiser dar. E aí quem está do outro lado, apreendendo aquela informação ou ouvindo, vai agir da forma que lhe convém. Então, por exemplo, foi o caso da Fabiane de Jesus. Uma informação que foi parar numa comunidade, todo mundo acreditou, achou que era mulher e provocou a morte dessa mulher. Então, um microfone, um celular, um tripé, um equipamento, um veículo de comunicação, no caso, um meio de comunicação, no caso a internet, tudo. A gente tem que tomar cuidado, né, com o que fala. Eu acho que isso é muito legal, a gente ter possibilidade de várias pessoas estarem transmitindo informações, desde que essas informações sejam com responsabilidade, como vocês estão fazendo aqui. Até porque, assim, por exemplo, vocês fizeram uma pesquisa, né, sobre cada entrevistado que vem aqui, vocês fazem uma pesquisa. Então, é um trabalho sério, né? Vocês sabem qual é a pergunta que vocês vão fazer, vocês têm um roteiro, vocês têm algumas informações a mais. Isso é seriedade. Mas muita gente não usa o veículo de comunicação, o meio de comunicação desse jeito, né? Então, Adriana, como você consegue se manter tão atualizada nesse cenário de mudanças tão rápidas? A velocidade da informação agora é algo assustador. Porque nós somos bombardeados de informações o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu estava no Hard News diariamente, tinha dias exaustivos. Que às vezes você para e fala assim, nossa, eu não consegui nem ler hoje a notícia. Porque é uma coisa... Você tem que ter um tempo para ler, imagina, vários sites de notícia. E hoje em dia está muito segmentado, né? A televisão aberta mudou muito hoje. O telespectador de uma televisão aberta é outro público. Hoje em dia, vocês jovens, por exemplo, vocês vão escolher o conteúdo que vocês querem consumir. Então, o streaming está cada vez aumentando. Você vê a Globo mudando com o Globoplay, várias outras emissoras mudando com canais fechados. Além da Netflix, tem a Prime, tem vários outros canais fechados. Tem vários canais segmentados. Eu, por exemplo, hoje eu sou apresentadora da Rede B News. A Rede B News é uma emissora no digital. Eu apresento um jornal no YouTube. E é um jornal especializado em infraestrutura, porto, logística e transporte. Então, quem vai assistir? Só quem trabalha nesse meio mesmo. Mas está bem segmentado.
Então, hoje, a gente tem essa possibilidade de segmentar notícias e atingir um público certeiro, né? Então, isso mudou muito. Hoje, você tem essa possibilidade, né, de consumir o que você quer. O público da televisão aberta mudou muito também. É o mesmo público do jornal impresso, que você não vê. Mudou muito o jornal impresso. Agora ele está na forma de tabloide, com poucas páginas. Hoje em dia, quem lê jornal é mais realmente pessoal com 60 anos para mais, né? Bom, Adriana, além de jornalista, você também é colunista, que envolve um processo não só de entrevista, mas de criação um pouco mais para a área literária. Uma criação que ainda tem muito envolvimento das emoções humanas e da dissertação. Bom, a gente sabe que a IA, nesse contexto, tem gerado muitas polêmicas por tentar emular sentimentos humanos. E ela ainda há pessoas que argumentam que há o benefício dela na questão das pesquisas. Até onde você acha que a IA pode contribuir para a elaboração de textos jornalísticos? Ótima pergunta, porque assim, e eu vou confessar, totalmente avessa quando a inteligência artificial chegou, porque foi assustador pra gente. Inclusive, eu conversava com amigos jornalistas que começavam a usar a inteligência artificial para a formatação de textos. Eu falei assim, eu acho que a inteligência artificial, né, se não for usada da forma correta, ela vai emburrecer o ser humano. Só que é um caminho sem volta. Então, você tem que saber usar a inteligência artificial ao seu benefício. E aí eu comecei a fazer alguns cursos, eu comecei a buscar mais informações e hoje eu uso a inteligência artificial e da forma correta. Então, por exemplo, o ChatGPT, eu gosto muito do DeepSeek, que é chinês, né? Que tá concorrendo bastante, a China está praticamente ameaçando os Estados Unidos, né? Vai ser ainda mais uma potência realmente forte. Então, o que eu acho, eu uso, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim simples, né? Rede social. Eu, às vezes, tenho alguns clientes que faço marketing digital. Eu sou muito criativa. É uma coisa que o rádio me ensinou muito. Então, por exemplo, os meus textos, eu sempre tento usar o tom da humanidade, daquela linguagem mais humana e criativa também, para atrair a atenção do leitor. Porque isso que é legal, você ter uma leitura gostosa, leve, cheia de curiosidades, mais humanizada. Então, eu tenho esse estilo de escrever. E aí, num trabalho que eu estava fazendo, por exemplo, para um cliente de marketing digital, eu precisava dar uma olhada na bio dele e fazer algumas mudanças. Eu digitei, por exemplo, como conseguir uma bio ideal para impactar e promover mais engajamento, atrair mais público. O DeepSeek deu um relatório de palavras-chave, de exemplos de bios, como você coloca o link, por exemplo, para acessar o cardápio ou o seu contato de telefone, tudo muito discriminado. Então, assim, não é que você vai copiar e colar, você vai ter uma diretriz daquilo. E hoje até para foto, para imagem, para vídeo, né? A inteligência artificial, ela otimiza o teu tempo, porque hoje em dia o tempo está ainda mais crucial. A gente tem uma demanda muito grande de trabalho e precisa cumprir num tempo ainda menor. E a inteligência artificial ajuda isso. Então, ela otimiza o teu tempo, otimiza o resultado do teu trabalho, né? Você consegue entregar um trabalho num menor espaço de tempo. Então, quando ela é usada para o bem e ela sabe, é maravilhosa. É um caminho sem volta. Eu fiz um curso rápido na Exame de brand de marca e falou-se muito da inteligência artificial. E eu acho que é isso. Só que a gente não pode esquecer que a inteligência artificial, ela não substitui o ser humano nos sentimentos. Então, isso, as grandes marcas, até no jeito de se comunicar, você vê o Kit Kat, por exemplo. O Kit Kat, eles lançaram esse ano uma campanha no audiovisual. Eles fizeram um comercial para televisão e eles usaram a geração Z. Porque a geração Z hoje, ela faz questão de fazer um intervalo durante o trabalho. A minha geração é aquela workaholic mesmo, que ela não tem sábado, domingo, feriado e tá tudo bem, ela se entrega de cabeça. Eu trabalhei 15 anos numa empresa. Hoje em dia você não vê o jovem querendo fixar raízes em empresas. Eu vejo pelo G1 quantos jovens já circularam por lá. E tá tudo bem. Só que o jeito hoje mudou, então o comprometimento também.
A gente vê o jovem não tão comprometido, dependendo da situação. Então, por exemplo, eu acho assim, quando você tem um comprometimento com aquilo, o teu comportamento muda, que nem na minha época. O Kit Kat, ele lançou uma campanha da geração Z que faz questão de fazer um intervalo no trabalho, mesmo tendo uma enxurrada de e-mails para responder, WhatsApp para responder e trabalho para entregar. Aí você vê a menina saindo do trabalho dela, da sala, pegando o elevador com várias nuvenzinhas aparecendo, que é contato de gente ligando, gente mandando mensagem, mandando e-mail, e ela, nem aí, vou fazer o meu intervalo. Aí ela para num lugar assim da empresa lá, que é para intervalo, e aí ela abre o Kit Kat, e aí todas aquelas nuvenzinhas despencam. Então é aquele prazer de comer chocolate, ela não tá nem aí, aquele momento dela, e ela faz questão de fazer intervalo. É um meio de comunicação bem diferente e criativo, porque a Kit Kat queria atender esse público, que é o público Z, que faz o intervalo e sabe que o chocolate dá prazer naquele momento que ele não vai abrir mão do intervalo. Então, a gente vai mudando a forma de se comunicar. Isso é um exemplo, né? Então, é bem interessante. Bom, Adriana, eu conversava com alguns jornalistas quando ainda morava no Paraná, e eles dizem que tem uma coisa que todo jornalista tem, que é um momento, uma matéria, uma reportagem que eles fazem e que muda a concepção deles. Bom, você comentou sobre o caso da Maria de Jesus, que foi um caso, né, completamente trágico, e você falou que foi muito emblemático. Você diria que houve algum outro caso que mudou seu pensamento num âmbito mais pessoal ou de carreira? Várias. Por exemplo, quando teve o incêndio na Local Frio, eu estava numa matéria em Santos, e aí me ligaram. Eu lembro que aquele dia eu estava estranha, não sei explicar, não era um dia meio estranho. E aí me ligaram e falaram assim: Dri, corre pro Guarujá, para Vicente Carvalho, que explodiu um dos tanques da Local Frio. Eu falei, meu Deus. Aí a pessoa falou assim, só que, Dri, eu preciso te falar uma coisa. Eu estava com o cinegrafista. Eu não sei como é que vocês vão chegar, vocês têm que chegar, não sei como vocês vão chegar. Mas a primeira informação é que vazou amônia. Aí eu fiquei em silêncio, porque a amônia mata. Se você inalar a amônia, você morre. Aí eu assim, olhei pra cara, aí desliguei o telefone, aí o cinegrafista olhou pra minha cara, o que foi? Dri, então, a gente vai ter que ir pro Guarujá, porque aí expliquei. Aí eu, tá, e por que você tá com essa cara? Eu falei assim, então, porque a princípio o vazamento é de amônia. Ele assim, e aí? Eu falei, então, não sei. Aí a gente pegou a balsa, meu filho era muito pequeno, meu filho tinha acho que 5 anos, aí minha mãe cuidava dele no horário fora da escola. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe num tom de despedida, sem que ela percebesse, mas ela achou que estava estranho, porque não era como eu ligar naquele horário, perguntar se estava tudo bem. E aí eu dei uma declaração de, eu amo vocês. E a minha mãe falou, tá tudo bem? Eu falei, mãe, tá tudo bem, tô indo fazer uma matéria. Então tá bom. Eu, toma cuidado. Pra mim, eu tava me despedindo ali, porque eu não sabia o que aconteceu comigo. A gente parou na Ademar de Barros, comprou uma máscara, e o vendedor falou assim, vocês estão indo pra lá? Mas é amônia. Essa máscara, a gente não se responsabiliza. Eu falei, tudo bem, moça, eu que a gente tem pra hoje. E aí eu cheguei lá, e nem acabei nem usando a máscara, embora tinha um guarda municipal. Eu fui a primeira repórter a chegar, tanto que eu entrei por telefone pra TV Tribuna. A gente não conseguiu ligar sinal e tudo, eu entrei por telefone, fiquei uns 15 minutos com a Melissa no ar. Essa foi uma das, mas teve várias. Teve a Ultracargo, que ficou 9 dias ininterrupto, foi o maior incêndio na época, veio gente de outros países, bombeiros até de outros lugares do Brasil. E, claro, para mim, que foi um divisor de águas na vida, como ser humano, foi a tragédia do Guarujá. Que naquele momento eu cheguei a quase pedir minhas contas. Porque eu fiquei 10 dias seguidos trabalhando 17 horas ininterruptas, só vendo tragédia. Então, eu chegava 10 horas na TV, 11 horas da manhã eu estava na Barreira João Guarda, que eu fiquei na laje, a gente conseguiu ficar na laje, transmitindo o tempo inteiro ao vivo para Globo News, todos os jornais da rede, locais, e eu ficava até de madrugada. Eu saía de lá 4 da manhã, passava num posto que tinha ali perto, lavava minha bota, porque vivia de barro, e vendo muita coisa. E tem coisas que a gente sabe e a gente não pode transmitir ao vivo. Por exemplo, os bombeiros acharam 2 corpos abraçados, que era de homem e de uma mulher. Então eram coisas assim horrorosas, assim, você via crianças, corpos saindo. Eu participei de enterros coletivos, velórios coletivos.
aquele lugar que os órgãos públicos deixaram ficar daquele lugar porque as pessoas não tinham para onde morar e foram construindo de uma forma desordenada, num lugar que estava nítido que ia acontecer uma tragédia, nítido. Depois eu fui fazer os 2 anos e 1 ano, né, uma matéria especial, e eu entrei na casa de algumas pessoas que ainda vivem em condições subhumanas, assim, parece ratos, assim, é assustador. E eu vi um bebê, inclusive, com febre, chorando, e eu perguntei para a mãe, era a avó cuidando, eu falei, o que essa criança está chorando? Eu não tenho dinheiro para comprar remédio. E aí eu peguei o que eu tinha lá e ajudei, a gente ajuda. A gente não fica falando. Estou falando aqui porque já passou muito tempo, é um bastidor de notícia. Mas quantas vezes a gente, como ser humano, ajuda? Rifas eu já fiz para entrevistado meu. Então, assim, são situações que marcam a vida. Eu fiquei muitos dias fazendo tragédia. E eu estava vindo de um momento assim, caiu o elevador às vésperas de um Réveillon num prédio em Santos, que é da Marinha. E aí 5 pessoas da mesma família morreram nesse elevador. Aí eu atravessei a madrugada, entrando no Jornal da Globo, aí fiz matéria para o Bom Dia Brasil, um monte de coisa, assim, eu fiquei horas trabalhando. No dia 1º daquele ano, eu estava na porta de um cemitério fazendo o velório da família. Aí, na sequência, vieram as chuvas do Guarujá, que provocou 43 mortes, 43 ou 46 mortes em vários pontos. O Guarujá que sofreu mais, né? Teve outras 2 em São Vicente, eu acho, mas o Guarujá foi o foco principal, que foi uma transmissão cansativa, exaustiva emocionalmente, nem fisicamente, porque a gente está preparado, o repórter está preparado para o físico, o problema é o emocional. E aí depois entrou a pandemia. Aí eu falei, gente, eu vou surtar. Esse ano está acontecendo na minha vida. Porque aí veio a pandemia, a gente não sabia o que ia fazer, o que ia acontecer. Então aquele ano foi um ano muito assustador. Foi 2019, eu acho. Foi muito assustador, porque a gente não sabia o que ia acontecer. 2019 era 2020. Então, você repensa a vida. Mas tem momentos assim, absurdos. Por exemplo, se eu tivesse que encerrar minha carreira na transmissão do Pelé, eu estava feliz. Eu fui a primeira repórter do Brasil a entrar ao vivo em frente à Vila Belmiro para falar do Pelé. E eu fiquei 4 horas ininterruptas com a Renata Vasconcelos. E no dia seguinte, eu ouvi no ponto, ela queria falar comigo, eu ia entrar ao vivo de novo, e aí ela falou, eu quero falar com a Adriana. E aí eu falei, nossa, me senti até lisonjeada, né? E aí ela falou, oi Adriana, tudo bem? Renata aqui, vamos para mais uma entrada ao vivo, mas antes eu preciso falar com você. Você foi maravilhosa ontem. Você foi segura, você estava preparada, eu precisava falar isso pra você. Você sabe que é o vídeo da Renata Vasconcelos? Eu falei, gente, agora eu não vou conseguir fazer ao vivo. O cinegrafista estava na minha frente, ele ficava assim, porque eu nem sabia que eu ia entrar com a Renata Vasconcelos. Quando chegaram pra mim, coloca, porque eu estava em frente à vila, e aí tem o bar do Alemão ali na frente, e aí entrou a Renata Vasconcelos com a notícia. Aí eu assim, pro Esquilo, que era um amigo meu, né, cinegrafista, bom, é agora, chegou a hora. Aí a gente se posicionou, começaram a gritar, tipo, no nosso ponto, vai, se posiciona, ligaram. Eu achei que eu ia entrar pra Globo News. Daqui a pouco eu escuto a voz da Renata Vasconcelos. Eu nem sabia que eu ia entrar no especial do JN. E aí você tem que estar muito preparado. Eu estudei a vida do Pelé por 1 mês, todo dia. Eu estudava a vida do Pelé. Eu não sabia se seria eu, porque eu estava fazendo rodízio com o Rodrigo Nardelli. Podia ser eu ou ele. Mas a gente tem que estar preparado. O jornalista tem que estar preparado para tudo e bem informado, para qualquer situação. Então, eu tenho um estilo que todo mundo na TV gostava muito, que é assim, por exemplo, você vai entrar ao vivo, quanto tempo eu tenho? 1 minuto. Eu nunca acreditava no meu 1 minuto. Eu me preparava para 10. Então, eu buscava o maior número de informações e detalhes, tanto que eu fiquei meio carimbada lá, por ser a repórter que mais dava informações detalhadas. Porque eu buscava a mais. A transmissão do Bruno Covas eu fiz para a Globo News, foi a maior transmissão da minha vida. Eu fiquei 24 minutos falando sem parar. Eu recebi até uma mensagem depois da Globo News, tenho guardado e-mail, agradecendo, elogiando. Mas eu estudei a vida do Bruno Covas dias antes, porque eu sabia que eu ia ser o plantonista. Eu tinha que me preparar para a vida do Bruno Covas. Então eu tinha que ficar enrolando e contando tudo sobre a vida do Bruno Covas até o corpo de bombeiros trazer o corpo dele. Chegou na entrada de Santos, já mudaram o repórter, mas eu tive que ficar 24 horas, 24 minutos falando sem parar, até o cortejo chegar à entrada de Santos. Então, hoje,
eu vejo um pouco, há jornalistas e há jornalistas, normal. Hoje, o jornalista verdadeiro é aquele que sai da redação. O que eu vejo hoje é a internet tirando um pouco isso. Então, os sites de notícia fazem entrevistas por telefone. Você não está olhando o entrevistado, você não está vendo o entrevistado, você não está sentindo ali. E quando você está olho no olho, você vê coisas além do telefone. Um detalhe, um detalhe na camiseta que ele está vestindo, o comportamento dele, a expressão facial, o ambiente onde ele está. Isso, para mim, é o jornalismo de raiz, que a gente está perdendo um pouco. A televisão ainda ajuda porque o repórter precisa estar em loco, mas muitas vezes o repórter de um impresso, de um digital, não faz isso. Então a gente está perdendo isso, e isso é triste para a minha profissão. Essa é a análise que eu faço. Mas grandes momentos eu passei na minha vida que eu digo assim, que para um jornalista, o jornalista, principalmente o repórter, é um exercício para se tornar humano a cada dia. Porque você vai do luxo ao lixo e você vê de tudo, e isso é impagável. Eu falo, ninguém apaga a nossa história. O que eu vivi e o que eu vi me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Então, menos é mais, é você ser empático, respeitar o ser humano, entender que às vezes ele está daquele jeito porque ele tem uma série de fatores no cenário ao redor dele, sabe? Então, eu digo que eu me tornei mais humana. Bom, Adriana, já que a gente está discutindo sobre toda essa conjuntura do jornalismo, a ideia do nosso podcast é passar para o ouvinte algum norte de como seria essa profissão. Então, já que você é colunista, redatora e jornalista, o que você falaria para o ouvinte, que dica você daria para quem quer entrar nessa profissão? Ou alguns benefícios, ônus, como que você falaria isso? Independente das mudanças, né, que aconteceram nesses últimos anos, o jornalista ele tem que estar bem informado, tem que gostar demais do que faz. Eu amo minha profissão. E você precisa se dedicar totalmente a ela, porque eu nunca tive feriado, nunca tive final de semana, festas de final de ano. Quantas ausências eu tive da minha família? Inúmeras. Porque desde que eu sou jornalista mesmo, formada, eu trabalhei na profissão. Fui jornalista de rádio, fui jornalista na VTV, fui jornalista na Record, fui jornalista na Tribuna. Então, eu já fui assessora de comunicação também, trabalhei na Prefeitura de Santos. Não tem hora, você não tem vida. É em prol daquilo, é como médico e como tantas outras profissões, né? Então, assim, acima de tudo, você tem que ter o comprometimento, amar o que faz, responsabilidade com a informação, né? Você tem que saber as fontes que você está divulgando, você tem que estar bem informado. E hoje o jornalista tem que entender de coisas que na minha época não tinha. Então, por exemplo, a gente vê várias nomenclaturas, o que é o copywriting, o que é o social media, o que é... tem várias nomenclaturas hoje que na minha época não tinha, que a internet trouxe isso, né? Então, hoje o jornalista ele pode trabalhar em várias frentes. Antes a gente tinha só alguns meios específicos, hoje não, você tem possibilidade de trabalho maiores, né? Então você tem que estar bem informado e o segredo é você estar atualizado, a gente tem que estar atualizado. Eu vejo por mim, a minha geração, muita gente se acomodou, porque a velocidade aconteceu muito rápido, as mudanças foram muito rápidas. Então hoje eu sempre tentei me atualizar da melhor forma possível, mas eu estou muito aquém de me atualizar. Hoje a gente vê termos que eu não fazia ideia, na minha época não tinha. Até para publicidade. O publicitário hoje mudou muito a função dele, né? Hoje a gente fala de brand de marca, são várias nomenclaturas, vários posicionamentos dentro de uma corporação, de uma empresa. Então, o segredo é o comprometimento, responsabilidade com a notícia e estar bem informado. Isso é o básico para tudo. Bom, Adriana, ainda falando sobre a questão do despreparo dos jovens no quesito jornalismo, a gente vê que hoje também, né, ainda sobre esse assunto um pouco polêmico, a crescente de páginas de fofoca ou de pseudo-jornais que tem pouquíssimos realmente jornalistas inseridos neles. Então, hoje a gente vê, né, por definição, uma desinformalização do jornalismo. Nesse momento todo, nessa conjuntura, você acha que ainda tem espaço para a formação acadêmica de jornalista? Eu vou criticar. Eu acho que a gente podia ter um sindicato muito mais coerente. Porque, por exemplo, o MTB foi derrubado,
Teve gente que eu conheço que nem jornalista aí conseguiu tirar MTB. Então, assim, é uma profissão ainda desvalorizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vive sem notícia. E se a gente não tiver um profissional que saiba de todo o conhecimento técnico, da responsabilidade, você não vai ter um bom jornalismo. E você hoje precisa de um bom jornalismo. Todo mundo precisa. O que mais são vários acontecimentos diariamente ao nosso redor, longe da gente. A gente precisa ter essas informações. Só que a gente precisa ter um profissional que saiba trazer essa informação com responsabilidade. E, infelizmente, qualquer um pode ter, como a gente já tinha dito, né, um veículo de comunicação, um instrumento, abrir a boca e falar. Teve uma época que muita gente tirou MTB sem ser jornalista. Ainda nem sei como é que está essa situação. Mas, infelizmente, é depreciar, né? E aí, eu caio numa análise que eu sempre fiz, que é triste. Empresário quer ver a roda funcionando. Como ela vai funcionar? Pouco importa para muitos. Para muitos. Então, hoje que a gente vê o jovem tendo muitas oportunidades, isso é ótimo. Só que o salário dele é péssimo. Porque cada vez mais o salário é péssimo. O salário do jornalista é péssimo. É uma das profissões que mais é mal remunerada. Como um policial militar é mal remunerado. E o jornalismo, muita gente acha, traz o glamour. Mas o jovem não pode se contaminar com o glamour. Porque é aí que muita gente, os empresários se aproveitam disso. O glamour não paga a sua conta e não te valoriza, assim, como um profissional, né? É legal você ser reconhecido pelo teu trabalho. Poxa, o que eu mais tenho é devolutiva de gente que lembra de transmissões que eu fiz, de matérias que eu fiz, que impactou histórias, que impactou vidas. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma entrevista e eu tive que convencer, eu fiquei acho que uns 15 minutos convencendo aquela mulher que ela precisava dar entrevista para salvar a vida do pai dela. O pai dela estava internado no hospital já há 60 dias, aguardando uma cirurgia em São Vicente. E o pai dela estava morrendo. E ela chorava. E só que ela não queria dar entrevista, porque ela estava com medo de dar entrevista. Ela chamou a tribuna, eu fui lá. Mas chegou na hora do vamos ver, ela não queria dar entrevista. Porque ela teve uma crise lá, de choro. Se eu der entrevista, eles vão maltratar meu pai. Aí meu pai que vai... Aí eu tive que controlar. Eu fiquei 15 minutos conversando com ela. Falei pra ela assim, confia em mim. Eu já fiz muitas histórias assim. Confia em mim. Você agora tem a oportunidade de ter um microfone e uma televisão te dando espaço. Ninguém vai fazer mal pro teu pai. Pode ter certeza. Só que se você não se posicionar agora e aproveitar essa oportunidade, aí sim o seu pai pode perder a vida. E aí, depois de todo aquele trabalho de convencimento e de humanização, porque a gente tem que também entender a dor do outro, ela deu uma entrevista. No dia seguinte ela me ligou. Ela chorava. Muito obrigada, porque ela conseguiu uma cirurgia para o pai dela. Na semana seguinte ela me ligou. Meu pai foi operado graças a você. Eu falei, não, graças a você que entendeu que precisava usar o que estava ali no teu acesso, a TV, o microfone, para falar. Então, são histórias que impactam a nossa vida, que fazem entender o quão a gente pode mudar uma história. Né? A gente sabendo trabalhar. Eu poderia ter chegado lá, a mulher chorando, e falado assim, gente, eu não quero dar uma entrevista. Estou indo embora. Não é isso. Existe um ser humano segurando o microfone. E vendo qual é o maior medo dela, que o pai fosse mais maltratado. E aí você vai num tom de convencimento. Para salvar a sua matéria, mas eu poderia estar fazendo outra, poderia ter substituído. Mas eu vi ali uma história, eu vi ali uma pessoa pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, quando a gente até fala das sensações, né, nessas horas que tem que usar o teu lado humano também. Porque você está podendo ajudar uma pessoa, e eu ajudei. A TV Tribuna ajudou, toda a equipe ajudou. Isso é importante. E você acha que deve ter um limite na liberdade de expressão ou é meio sem limites assim? A gente tem que ser respeitoso. Acho que você tem que se posicionar, você tem o direito de dar opiniões, não jornalista, né? A não ser que você seja um cronista, né? Que você está escrevendo com outra linguagem, um colunista. Mas, de uma forma geral, um jornalista, ele tem que ser isento. A liberdade de expressão, ela é importantíssima, porque se a gente não tem liberdade de expressão, a gente vive na ditadura.
Eu acho que todo mundo, a gente tem que cada vez mais regar a liberdade de expressão. Só que a gente não pode, aquela velha frase que é clichê, né? A liberdade de um termina quando começa do outro. A gente não pode ser ofensivo, a gente tem que saber respeitar, a gente tem que saber se posicionar com respeito. Mas o que a gente viveu, o que muitos viveram na ditadura, né? A gente não pode aceitar isso, né? Cercear a liberdade de imprensa, isso é absurdo. E a gente ainda viu recentemente algumas situações parecidas, né? Que ameaçaram acontecer. E a gente não pode deixar isso acontecer, porque difundir, disseminar notícia com responsabilidade é essencial. Se você sabe, por exemplo, se você vive numa comunidade que alaga muito e você precisa trabalhar, você liga a televisão, vê um noticiário, ou vai na internet e vê que determinado ponto alagou, você já está sabendo o que você vai enfrentar no caminho e já vai pensar numa outra alternativa. Isso é comunicação. Por isso que o jornalismo é tão fundamental, né? Para a gente saber, por exemplo, de eventos que vão acontecer, de ações importantes para a saúde. O jornalismo é fundamental. Você precisa consumir notícia. E isso tem que ser para o jovem também. O jovem tem que ter o hábito de consumir notícias de fontes fidedignas, né? Bom, Adriana, a gente estava comentando sobre a questão da massificação das informações estando no palmo da nossa mão e como que isso influencia também a qualidade das próprias informações, né? E você como colunista, né? Você tem todo um processo ali de curadoria de informações, de escrita, de aperfeiçoamento da escrita. Qual que é o tempo que você demora para criar uma boa história, uma boa coluna? Tempo é muito assim, impreciso, não dá pra gente saber, porque depende da situação, depende do assunto, né? O que eu acho que um repórter e um jornalista tem que ter é preservar suas fontes, então isso me ajudou muito. A credibilidade que eu fui construindo, então eu tenho telefones de gente importantíssima, de gente que pra mim era peça-chave numa matéria. Então, por exemplo, eu fui muito jornalista policial, de notícias, de investigativa, eu fiz muitas denúncias. Então, você está escrevendo uma denúncia, você lembrou de uma situação que você fez há um tempo atrás e aquela pessoa pode te trazer uma notícia, algo a mais. Aí você vai e liga para a pessoa. Então, eu mesma produzia. O jornalista hoje ele muito produz a sua própria matéria, né? Então, eu ligava para as minhas fontes para absorver o maior número de informações. Então, às vezes, claro, você lê vários... Você, como jornalista, você vai ler várias... a notícia sendo veiculada em outros meios, né? Você vai ver aquela mesma notícia no Estadão, a mesma notícia na Folha, a mesma notícia no G1. Mas é você quem tem que escrever aquela notícia. E você vai usar como? O teu conhecimento, que você apurou naqueles veículos e que você não sabia, mas ir direto na fonte, ir direto na sua agenda. Para um jornalista é essencial ter uma boa agenda. Eu construí ao longo de todos esses anos. Então eu tenho do diretor da Polícia Civil de toda a Baixada Santista, de um médico importante, de promotor de justiça, de gente que não gosta nem de dar entrevista, mas ele é fundamental para te dar informação. Porque tem gente muito assim, tem fonte que não quer dar entrevista. Quantas eu tive assim? Promotor de justiça, que me ligava, tem uma notícia para te dar. Não fui eu, hein? Tu nem falou comigo. Tá tudo bem. Delegado, tô sabendo de uma coisa. Policial, fui eu, hein? Então, assim, porque um dos juramentos do jornalista é preservar a fonte. Então, acima de tudo, é ter boas fontes. Porque se você tem boas fontes, você constrói uma história. Para você ter uma ideia, em São Vicente, ainda está tendo. Eu fui a primeira a falar sobre os roubos na linha férrea, que virou uma gangue ali. O que aconteceu? Eu tenho o delegado lá de São Vicente, que virou um amigo. De tanto que eu fiz matéria, ele me mandava... Outro dia eu fui fazer uma matéria lá e ele falou assim, tem um negócio para te contar. Eu não aguento mais esses roubos das ferrovias. E ele fazia um trabalho de formiguinha. Ele ia lá com a equipe dele minúscula, fazia fiscalização. Não dava para resolver, porque estava crônico demais o problema. E muito violento. E aí eu falei assim, nossa, que absurdo. Aí eu comecei a ver, ele tirava fotos de algumas apreensões. E eu assim, gente, isso é absurdo. No Porto de Santos, o maior porto do país. Isso é notícia, isso da rede. Aí eu comecei a construir, a pegar informação. Aí com ele começou a me passar. Eu fui em loco no lugar. E aí eu fui apurando.
Eu fiz uma matéria que ficou maravilhosa, foi para a rede. Só que a partir desta matéria, a Polícia Civil, que nem dava bola por esse delegado, é muito polêmico, como eu vou falar, assim, porque tem muitos trabalhos, e assim, a Polícia Civil naquela época tem uma demanda, mas assim, era mais era algo a mais, mas não tinha ideia da proporção daquilo. E aí eles fizeram uma operação gigantesca por causa daquela matéria. Então, assim, muitas pessoas foram presas, a gente teve imagens aéreas, helicóptero da Polícia Civil sobrevoando, eles identificaram várias pessoas, descobriram casas que eram montadas ali para pegar os grãos, enfim, armamentos. Então aquilo cresceu. Por isso que eu falo que o jornalista, ele tem que ter... A notícia não vem pronta, nada vem pronto. Você tem que ter um senso e ver que aquilo ali tem algo monstruoso atrás. Foi através daquela matéria que aí, a partir de então, a Polícia Civil fez várias operações e ainda faz, porque o roubo ainda continua na linha férrea, inclusive das empresas que não só administram, mas de segurança também. Então, isso é legal, né? Que você ajudou a você ter uma contribuição ali, para um outro olhar que não tinha antes. Para dar uma descontraída, assim, tem alguma pessoa que você gostaria de entrevistar? Ou já está muito tranquila nessa parte? Tem, né? A gente sempre quer entrevistar. É que assim, agora lembrar, assim, tem muitas pessoas. Eu queria, por exemplo, ter tido contato com o Pelé. O Pelé visitou a TV Tribuna várias vezes, e todas as vezes que ele visitava, eu nunca estava. Ou eu estava na rua fazendo matéria, então assim, era uma pessoa que eu gostaria de ter entrevistado. O Pelé, pela história dele, pela pessoa que ele é, sabe? Mas eu tive a oportunidade de entrevistar grandes personalidades que algumas mudaram o meu ponto de vista e outras, pelo contrário, eu virei fã. A Glória Pires, eu fiquei 2 horas entrevistando a Glória Pires. Uma mulher maravilhosa, simples, incrível. E aí no final da entrevista ela olhou pra mim e falou assim: posso te falar uma coisa? Nossa, acho que foi a primeira entrevista que eu fiz que eu vi que o jornalista estava preparado. Eu olhei aqui, escutei aquilo e falei: gente, ganhou dia. Porque ela falou assim: nossa, quantos jornalistas assim, viram uma entrevista normal e aqui a gente já está quase 2 horas. E foi gostoso. Então você veio preparada, porque realmente eu estudei a história da Glória Pires. Então, Milton Nascimento. Fiquei com Milton Nascimento mais de 40 minutos. Maravilhoso Milton Nascimento. Um cara simples, humilde, vozeirão, sabe? Foi um ícone na música, na MPB. Então, são pessoas... Alcione. Um monte de gente eu entrevistei. E quando eu fui para o Estúdio Globo, eu cobri o Criança Esperança, né? Fui para o Rio de Janeiro. E aí eu fiz os bastidores do Criança Esperança, entrevistei muita gente, muito artista, tive contato com a Angélica, a Padre Fábio de Mello, muita gente, muita gente. E eu fiquei no Estúdio Globo ali, vendo aqueles artistas todos, sabe? E todos os jornalistas das emissoras, das afiliadas. Então foram grandes momentos. O Serginho Groisman que eu entrevistei, pude participar da Dança dos Famosos, Faustão, dos bastidores. Então foi bem legal, foram coisas incríveis que eu fiz. Mas, claro, sempre você quer entrevistar outras pessoas e trocar ideias com jornalistas importantes. Por exemplo, eu queria estar do lado, olhando para a Renata Vasconcelos, conversando com ela, para o William Bonner, sabe? Mas, poxa, só do William Bonner ter chamado uma matéria minha no Jornal Nacional, ter feito entradas e também a Renata Vasconcelos ter chamado, a própria Maju. Eu fiz links com muita gente que, para mim, são referências no jornalismo. Então... é incrível, mas a gente sempre quer entrevistar, eu acho que o jornalista fala assim, quem é jornalista de raiz, morre sendo jornalista de raiz. Então o jornalismo corre nas minhas veias, eu sempre estou pensando em projetos, o empreendedorismo, esse projeto de falar sobre histórias de empreendedores, são histórias reais de vida, de gente que com muita resistência e muita resiliência, conseguiu fazer a roda da economia girar com as suas dificuldades. Então... é maravilhoso entrevistar pessoas, porque você tem contato com outras histórias, né? Você aprende com a pessoa também, compartilha informação. Bom, Adriana, pra gente finalizar aqui, que já tá dando nosso horário, que pergunta, que indagação, que curiosidade você quer compartilhar conosco que a gente acabou não requisitando durante o programa? Acho que a gente falou sobre bastante coisa, né? As grandes transmissões que marcaram. Eu comecei... eu sempre falo assim, o medo te prende. Então você tem que ter coragem para também desafiar o medo.
eu já tive várias possibilidades, eu abracei várias possibilidades da minha vida, mesmo com medo. Eu lembro quando me chamaram assim, você vai implantar o jornalismo na VTV, que na época era afiliada da Rede TV. Eu falei, gente, como é criar um jornalismo de televisão, meio que eu nunca trabalhei na vida. Eu nunca tinha feito, então, televisão. Eu tive uma experiência de TV numa TV corporativa que era uma siderúrgica de Cubatão, que era a TV Cosib. Fui repórter em alguns momentos. Mas eu não sabia como funcionava uma redação de TV, não sabia nada. Eu era crua. Mesmo assim, eu falei, tá bom, vou me desafiar. Tinha amigos no meio para me ajudar a compartilhar a informação. Aí eu criei o departamento, fui a número 1 do jornalismo da VTV. Aí foram sendo contratadas outras pessoas. E aquilo foi crescendo, eu fui aprendendo no dia a dia. Por isso que eu falo da construção. Você vai aprendendo na marra, você vai aprendendo fazendo, com coragem mesmo, errando, e tá tudo bem, porque é errando que se aprende. Então, por exemplo, quando eu participei de um programa, criaram um programa de grandes reportagens, que era o Panorama. E aí, todo mundo do meio das outras emissoras me mandava mensagem, esse programa é maravilhoso, mas aí uns falavam assim, não vai durar muito, porque tudo precisa de dinheiro, né? Precisa de patrocinador. E aí, eu lembro que a gente tinha feito um programa sobre a água, que é uma fonte, é um recurso rico, né? A gente não consegue viver sem água. De certa forma, a gente vive sem luz, mas sem água a gente não vive. E aí, a gente criou um programa de 40 minutos, era uma grande reportagem, e aí a direção falou, vou tirar o programa Panorama do ar. Eu fiquei com muita raiva, porque o programa era maravilhoso fazer. E aí, um belo dia, eu entrei na internet e falei assim, eu vou inscrever esse programa, vou procurar algum concurso. De propósito. Se não ganhar, tudo bem. Mas se ganhar. Então é aquela coisa, sabe, de você se desafiar. Eu me desafio o tempo inteiro. O tempo inteiro. E esse é o segredo. A gente tem que se desafiar o tempo inteiro. Porque o medo te prende. E a coragem te faz voar. E aí eu peguei e me inscrevi. Eu falei, vou escrever. Escrevi, era um projeto da Docol de jornalismo. Era um prêmio da Docol de jornalismo. 4 prêmios da Docol de jornalismo. A Docol é uma empresa grande que fica no sul do país, que fabrica vasos sanitários, torneiras de pia, eles têm vários produtos. E aí eu me inscrevi, e eram várias categorias, TV profissional, revista, jornal impresso, rádio, enfim, internet. E eu me inscrevi para a TV profissional, então eu estava concorrendo com trabalhos de grandes emissoras. Globo, TV Cultura com o Repórter Ego, enfim, vários programas. E aí, na semana seguinte, eu recebi um e-mail. Olha, você foi selecionada, você está entre as 3 finalistas, os 3 primeiros colocados. Eu falei assim, gente, que incrível isso. Aí, quando eu fui contar para a emissora, aí mudou, sabe? Todo mundo, nossa, que legal. E aí a gente foi para o sul do país, eu participei da premiação. E lá no dia, a gente conheceu a fábrica da Docol, e no dia da premiação, que foi em Joinville, a gente descobriu que éramos primeiro lugar. Então eu fiquei na frente da Globo e da TV Cultura. Então, isso é uma prova de que a gente tem que se desafiar, e eu digo que a vida é movimento. Se você não se movimenta, nada vai chegar fácil para você. Você tem que buscar, você tem que se desafiar. Essa foi um dos exemplos que eu tenho para dizer, porque foram outros também que me fizeram desafiar, como apresentar um jornal na TV Tribuna, o Papo Tribuna, eu tive a oportunidade de fazer, o Câmara Educação, grandes projetos que eu não tinha. Como eu vou fazer? Faz. E aí você vai aprendendo com o tempo. E é isso, a gente tem que se desafiar. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de enfatizar, que o medo te prende, a coragem te faz voar, e que a vida é movimento. E que você jamais deve perder oportunidades. Não sabe fazer? Vá. E aprenda durante o caminho. Converse com pessoas que já viveram aquilo, que vão te trazer a segurança e mais informação para você enfrentar aquele percurso. Porque a oportunidade, às vezes, só bate uma vez na nossa porta. E hoje eu tenho, sabe aquela sensação de, poxa, eu jamais desperdicei qualquer oportunidade na minha vida? Aquela que deu errado. Mas eu fiz. Foi uma experiência. E que bom, eu vivi aquilo. Não deu certo, tá tudo bem, faz parte da minha história. Mas eu não deixei de perder nenhuma oportunidade na minha vida. Bom, Adriana, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, que foi uma presença ilustre aqui no programa. Também queremos agradecer por ter aceito o nosso convite. Nós Sim. bastante da sua presença, porque você mostrou tantas coisas bastante importantes pra gente. Bom, Adriana, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Tá?
Obrigada. É isso, nosso podcast vai encerrando aqui. Eu que agradeço, parabenizo a escola, os professores, vocês, porque isso aqui que eu estou fazendo, e qualquer um, você também tem histórias, todo mundo tem história para contar, é uma forma da gente também inspirar outras pessoas. Porque às vezes uma frase, uma palavra, um testemunho, alguma experiência de vida desperta no ser humano alguma coisa. E eu já vi isso na minha história, quantos telespectadores me mandavam notícias às vezes, com algum feedback. Nossa, eu li hoje uma frase, eu ouvi hoje escrevendo, você escrevendo alguma coisa ou falando, que transformou meu dia. E isso é legal. Todo mundo tem história para contar. E isso que vocês estão fazendo é muito lindo. Parabéns, parabéns para a escola, parabéns para vocês, parabéns para os professores, que vocês estão disseminando histórias de vida, né? Vocês estão fazendo uma enciclopédia, digamos assim. Isso é bem legal. Parabéns. Obrigada pelo convite. Bom ouvinte, nós agradecemos sua companhia até o presente momento e fique ligado nos próximos episódios do podcast. Tchau, pessoal!